uma data tão importante como 7 de setembro. E para registrar, né, um mês, um dia importante para todos nós, brasileiros e brasileiras, a gente está aqui também trazendo, através da Câmara Técnica de Gênero do Consórcio Oeste, um tema muito importante nos dias de hoje, em referência, né, à alusão do mês de setembro amarelo. A simbologia desse mês remete à cor amarela, que tem muito para falar. É um mês que a gente trabalha a conscientização no enfrentamento a tantos casos de suicídio, não é, Silvia? Casos que nos acompanham desde muito tempo antes da pandemia, durante a pandemia, e infelizmente esses casos só vêm crescendo depois desses tempos de portas fechadas. Hoje eu estou com uma amiga de grande jornada, gente. Eu, Luciana Ribeiro, que faço parte aí do Consórcio Oeste através do Grupo de Políticas Públicas Regionais para Mulheres. Eu tenho a honra de receber uma grande profissional, a Silvia Rezende, uma amiga que já atuou comigo em vários projetos, várias pautas, em especial violência contra a mulher, também a dependência química, é uma especialista de muitos anos, quase 30 anos de trabalho aí, atuante, não só no nosso município, mas em toda a nossa região. Ela vai para além da sua trajetória profissional, com anos de um trabalho de voluntariado. E eu volto para Osasco depois de quase 20 anos ou mais, e a gente se encontra novamente aqui, né, eu atuando na cidade. E isso só nos alegra, porque o reencontro com a Silvia é sempre uma grande alegria e satisfação. O tema desse programa hoje é falar de nós, mulheres, a importância para os cuidados com a nossa saúde mental e os gatilhos emocionais que nos acometem em muitos momentos da nossa vida. E para isso a gente trouxe essa especialista, a Silvia, né? Essa grande profissional. E a gente sabe que a questão, principalmente da saúde mental, compreendendo a temática desse mês, e esse mês que trabalha o Setembro Amarelo, a gente tem muitas mulheres, segundo os estudos, que são acometidas de depressão, né? E que desencadeia casos de suicídio. Por isso que a gente vai trazer essa temática também, para que a gente possa levar para tantas mulheres que nos acompanham nesse eixo que reúne 12 municípios, porque a gente precisa ter um olhar para a gente, cuidado com a gente, e saber o que são esses gatilhos, né? Qual é a origem dos gatilhos emocionais? Quais são os gatilhos mais significativos que desencadeiam tantas coisas nas nossas vidas, que deixam traumas, marcas e podem desenvolver sofrimento intenso, interromper muitas atividades na nossa vida e até provocar ideação suicida ou um suicídio. Silvia, a palavra é sua. Muito obrigada por estar conosco no nosso programa desse mês. E, por favor. Lu, eu agradeço imensamente, né? E estar aqui para falar do Setembro Amarelo, de uma conscientização e da saúde mental é de uma importância muito grande, né? Eu falo que a gente acaba colocando muita luz no setembro, mas a gente precisa olhar todos os meses para a nossa saúde mental e, principalmente, o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, falar de gatilho é falar um pouco disso que você falou, né? Então, nós somos amigas, a gente se conhece há tanto tempo, né? E aí e você falou, olha, eu tenho tantas memórias, tantas coisas que vêm à minha mente quando eu falo com a Silvia, da nossa trajetória de coisas que a gente fez, né? São coisas que voltam na mente, né? Então, eu falo que são coisas que estão lá guardadinhas no nosso passado, que de repente vem para o nosso presente e que você pontuou, foram sentimentos tão bons, tão gostosos, que me dão esperança, que fazem com que eu pense, nossa, nós fizemos tantos projetos, a gente pode fazer tantos outros projetos, né? Então, nesse sentido, tem esses gatilhos que são positivos, que são coisas felizes, que a gente lembra, são recordações. Mas também tem coisas do passado que a gente olha e fala, nossa, como isso é pesado, né?
como isso me traz dor, como isso me traz medo. Então, falar de violência doméstica é falar disso, né? É falar Sim. de gatilhos e momentos da vida de uma mulher, de uma família, que são momentos muito dolorosos e que quem está do lado de fora, às vezes, nem sabe, né? Então, eu gosto de dar exemplo, né? A gente sempre vai conversando, Sim. né? Então, tô lá naquele almoço de domingo, naquela situação, aí, de repente, alguém fala alguma coisa, né? Quem falou, às vezes, pode falar simplesmente, você lembra daquilo, mas a pessoa que tem um gatilho, ela vai voltar, a memória dela, a mente dela vai voltar, e aí vai vir todos os sentimentos, sabe? Eu falo que traz tudo, porque a mente não tem essa noção do tempo. A mente não sabe que hoje é hoje, 7 de setembro. A mente, ela pode ir lá atrás, voltar 10 anos atrás, como você falou, olha, eu voltei há 20 anos atrás. A mente volta. Exato. Ela volta e ela também vai para frente, né? Então, ela vai lá atrás, ela gera toda essa questão, ela vai lá na frente, gerando uma ansiedade, um medo e aquela coisa. Então, olha como é. Então, eu falo que a maior dificuldade que a gente tem é viver no momento presente. Porque gatilho pode acontecer a qualquer momento. Um cheiro, uma foto, uma música, não é verdade? Acontece para todo mundo, o ambiente. Sim, uma situação que você fala, nossa, né? Por exemplo, minha mãe fazia bolo de chocolate e era maravilhoso. Quando eu vou olhar um bolo de chocolate com aquele mesmo, eu falo, nossa, eu adorava quando minha mãe fazia aquilo. E nesse mesmo sentido, a violência também. Nossa, quando o meu marido fica bravo, ou quando eu deixo a xícara aqui, ele fica bravo, volta tudo que pode acontecer. Então, é uma coisa que a gente precisa identificá-lo. Né? Mas identificar não é tão fácil assim. Porque a mente ela não acaba não trazendo de uma forma tão clara. Né? Então, você às vezes não percebe que isso é um gatilho para você, não tem? Sim, às vezes Silvia. você fala assim, nossa, eu me senti mal, mas eu não sei por que eu me senti mal. Não sei o que aconteceu. Sim. Não tem isso? Às vezes as pessoas falam isso, não sei o que aconteceu. Não aconteceu nada de diferente. Aconteceu, eu não percebi. Então, quando a gente fala dessa questão de 7 de setembro, que a gente traz a liberdade, a independência, a autonomia. Isso, porque hoje essa data, ela traz isso, né? Exato. Para o Brasil, mas é importante que a gente traga isso para a gente, né? E uma mulher que vive violência doméstica e muitas vezes não sai daquele ciclo, o que ela mais gostaria de ter é uma autonomia para fazer as coisas que ela quer, para criar os filhos, né? Até às vezes independência financeira, que às vezes ela não tem, né? Então, e como você mesmo disse, tudo isso colabora para que eu me sinta mal, para que eu tenha ansiedade, baixa autoestima, para que eu às vezes chegue num ponto de dizer assim, eu não tenho saída. Não é o que acontece? Exatamente. Muitas vezes a pessoa que sofre de violência doméstica, ela começa a olhar para a vida dela e fala, eu não tenho esperança de que isso mude. Ela está desesperançosa. Né? Ela olha para a situação e fala, o que pode acontecer? Eu não vou sair disso. Ela às vezes já tentou, não conseguiu, ou às vezes ela quer, mas não quer, porque nem sempre a pessoa que vive a violência doméstica, o desejo dela é terminar o relacionamento. E é isso que às vezes é muito complicado para as pessoas que estão do lado de fora vivenciar, não é isso, Lu? Sim, e as relações abusivas, como a questão da violência doméstica, que nós podemos sofrer não só pelo marido, companheiro, namorado também, um filho, uma mãe pode sofrer de um filho, de um tio, sim, de alguém que ela tenha relação, amizade, enfim, não é, Silvia? Essas relações abusivas, elas se dão também na questão social. Quando a gente fala das mulheres, nas relações de trabalho, todos nós, seres humanos, sofremos, né, com essa questão da saúde mental abalada por N questões de violação de direitos, de violência, de relações abusivas. Mas é porque as mulheres, elas acabam sobrepondo papéis, infelizmente, gente, desde a sua infância, sim, desde quando nascem, né? É a questão da família, o cuidado com a família, as responsabilidades. Depois, ela parte para a sociedade, para o mercado de trabalho, e vão somando-se tarefas, cobranças, exigências, né? Aquela exigência e a autoexigência, né, Silvia? E a gente acaba explodindo uma hora a gente explode, gente, porque ninguém é uma fortaleza,
Nós precisamos uma da outra, um do outro ser humano, né, Silvia? Para que a gente consiga sair, né? Superar esses gatilhos, essas memórias. Mas esses gatilhos, eles acontecem, Luiz, se eu não tiver consciência, eles podem, por exemplo, eu estou bem, então eu sempre dou vários exemplos. Então, eu acordei super bem, né? Estava lá, acordei bem, falei, nossa, hoje vai ser um dia legal, vou fazer meu café. Aí, de repente, meu filho, acontece uma situação com meu filho. É o suficiente para que eu de repente, tenha um gatilho do tipo, nossa, vai começar de novo. Até assim, por exemplo, meu filho começou a tossir, ficou doente. Aí eu penso, nossa, vai começar tudo de novo, porque eu já vivi um monte de situações. Aí, o que acontece comigo? Eu tenho sentimentos. O meu corpo tem essas percepções. Então, se a gente olhar, como é que a gente percebe um gatilho? Então, às vezes, a gente olha e fala, por que aconteceu? O que mudou? O que eu senti? Por que eu senti isso? Eu já senti isso antes. Então, eu falo para os meus pacientes, né, eu sou psicóloga há 29 anos, né, trabalho no consultório, trabalho no ambulatório do Hospital das Clínicas, dou curso para as pessoas aprenderem a lidar com a depressão, para enfermeiros e uma série de coisas, e médicos e profissionais, para trabalhar exatamente isso. Então, eu falo que questionar, parar e falar, o que está acontecendo comigo? É uma das coisas mais importantes para a gente perceber. O que eu mudei? Eu estava tão bem. O que aconteceu? O que eu pensei? Isso é muito importante. É uma coisa tão pequena que a gente não faz, Lu. A gente vai naquela coisa que você falou. Automático, dia a dia. A gente tem que cuidar da casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem autocobrança, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Então, a gente vai tanto no automático que a gente não para pensar. O que aconteceu comigo? Às vezes, a pessoa vai para o consultório e eu pergunto, mas por que aconteceu isso? Falar, não aconteceu nada. Não aconteceu nada diferente? Não. Eu pensei. O que você pensou? Eu pensei, nossa, nunca vou sair dessa situação. Meu marido sempre vai beber, sempre vai brigar, não importa o que aconteça. Isso é o suficiente para que ela tenha emoções, para que ela tenha reações corporais, para que ela mude o comportamento, né? E a gente não percebe. Aí gera tristeza, né, Silvia? Ansiedade também, né? Sim, um monte de sentimentos que muitas vezes, se a pessoa não olha para isso, ela vai entrando nessa questão e ela vai se perdendo. E ela vai trazendo outras tantas, que eu falo que a nossa mente, ela consegue trazer tudo, né? Ela consegue ligar uma coisa com a outra, fazer uma ligação com a outra e fazer conclusões precipitadas e conclusões que não têm nada a ver. Né? Então, nossa mente, ela faz isso. Mas se você não tem essa autopercepção, ela faz isso à vontade. Então, ela vai gerando todas essas coisas em você. Então, se falar de gatilhos, é se falar de por que eu estava desse jeito? O que aconteceu comigo? O que a pessoa falou? Por que isso mexeu comigo? Isso me trouxe uma lembrança do meu pai. Sabe aquela coisa de eu olho para o meu marido e às vezes eu vejo meu pai fazia a mesma coisa, aí eu fico com aquela tristeza porque meu pai fazia, eu era uma criança, eu não conseguia lidar com aquilo, agora eu sou uma mulher, mas às vezes eu me sinto como uma criança. Você fala, mas por que você fica nessa situação? Você é uma mulher adulta, muitas vezes não acontece isso. Pergunta, né? Não, e a gente até pergunta para a pessoa, né? Olha, você trabalha, o seu marido é dependente de você, o seu filho é dependente de você e você está com medo? Exato. Não acontece isso? Muito. Eu acho que até para quem está nos acompanhando, até aproveito, coloquem perguntas no chat, a gente responde pelo chat, participem. Silvia, e o que a gente pode falar para as pessoas que já passaram, né, por uma dor muito intensa, traumas, síndromes, né, como a da ansiedade, burnout, porque eu tive também. Como lidar com essa situação? Será que um dia a gente supera? Como evitar? Identificando esses gatilhos, evitando ambientes que foram nocivos? Sim, eu acho que são várias estratégias, né? Eu acho que uma das estratégias principais para enfrentar todas essas situações é você sempre trazer a sua mente, tentar sempre trazer a sua mente para o momento presente. E uma das coisas importantes, que é uma ferramenta que a gente tem, que a gente muitas vezes não usa adequadamente, a respiração, né? Você vivenciou crises de ansiedade já na sua vida, né, Lu? Sim. E aquele momento que você está naquilo tudo, aquele turbilhão de pensamentos e sensações e emoções. Uma das coisas que a gente precisa fazer é tentar. Não foi isso que foi ensinado para você? Faz uma pequena demonstração para o nosso respiração público, diafragmática. Ah, é?
você precisa... Porque o que acontece quando a gente está com ansiedade, quando a gente está nessas questões todas, o que a gente faz de uma forma a gerar mais ansiedade é a respiração. Não é verdade? Você já não teve crise que você começa a falar, pensar, certeza. o ar está faltando. A fadiga, o ar que falta. Na verdade, é a respiração que não está adequada, né? Então, a gente precisa aprender a respirar, precisa aprender a fazer a respiração pelo diafragma, precisa aprender a identificar esses gatilhos. Calma, como? O que aconteceu? Para, respira um pouco. Olha, vamos parar um pouco o pensamento. Ah, aconteceu isso, minha mãe falou aquilo, aí eu senti isso, porque isso vai me ajudar a quebrar tudo isso. Porque se eu não fizer, eu vou entrando num turbilhão de... vai voltar todas as... Por exemplo, aconteceu uma situação X, a minha mente fala, está voltando tudo de novo. Você já teve situações de... Você entrou num burnout, você ficou muito esgotada. Você teve um esgotamento. Sim, aí, então, psicossomático, né? Sim, aí o que acontecia? Depois, qualquer situação, você falava, nossa, vai voltar isso de novo. Não quero voltar isso O medo de novo. acontecer isso novamente é terrível para a pessoa. Não é? Terrível. Não quero voltar isso de novo. Não, isso significa que vai voltar isso. Então, olha quantas coisas, né? Então, uma das coisas importantes também é o pensamento. Pensamento é pensamento. É Lu. tudo, né? Sim. Mas o pensamento, ele vem e ele vai embora. Pensamento não é fato. A gente, às vezes, acha que pensamento é fato. Pensamento é pensamento. Acredita nessa verdade, né? Cria essa verdade. Sim, e ela nos comanda. Sim. Nos controla, né? Ah, vai acontecer tal coisa. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque isso aconteceu lá atrás, porque isso está ligado àquilo. Então, a nossa mente, ela vai tomando conta da gente, e a gente tem sintomas físicos, aí a gente começa a ligar uma coisa, às vezes, que não tem nada a ver. Olha, quando tal coisa acontece, isso acontece. Pode ser que aconteça, mas isso não significa que vá acontecer. Né? Então, a gente está falando de algumas ferramentas. A respiração é importantíssima. Fazer exercícios físicos, mesmo que você esteja ali num momento de ansiedade, caminhar, trabalhar esse gerenciamento dos pensamentos. É uma coisa que parece simples, mas é muito complicada. Porque pensamento, ele vem, né? Ele fica e você rumina. Aí vai acontecer tudo de novo, isso vai acontecer, isso significa aquilo, isso tem a ver, não sei o quê. Quando você já está naquele sofrimento, aí você fala, não tenho saída, que é o que você falou do setembro, eu gero ansiedade, eu fico depressiva, às vezes eu tenho que trabalhar, às vezes eu cuido do meu filho, às vezes eu estou naquela loucura, eu estou num burnout, eu estou tão assim ansiosa, eu estou com tantos sintomas e... Tomo uma aspirina, tomo um medicamento e vamos embora. Estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo, eu vou embora até chegar um momento que eu falo, eu não tenho mais saída. A minha única saída, que é assim, eu tomo uma decisão permanente para situações que são temporárias. A grande questão para isso é, eu vou tomar uma decisão permanente, mas as situações da nossa vida, elas são temporárias. Nada é para sempre, Sil. As coisas mudam. Né? E aí, a gente muda o tempo inteiro. Mas o nosso pensamento nos engana. Pensamentos, não é? Isso ele nos engana, ele traz gatilhos, e aí a gente vai vivendo aquilo, e aí nossos pensamentos, a autocobrança, a responsabilidade, e todas essas coisas vão trazendo, às vezes, mais coisas, mais pesadas, e chega um momento que você fala, eu não vou dar conta. E, às vezes, são coisas simples que, se a gente começar a organizar nosso dia, nossa tarefa, por exemplo, hoje, depois de um burnout, algumas coisas você não faz mais, né? Não, eu aprendi a pôr limites pela minha vida. Essa é uma palavra importante, né? Porque colocar limite não é só colocar limite nas pessoas, nas situações, é colocar limite até nos nossos pensamentos. Exatamente. Também... O autoconhecimento, né? Essa pausa, aprender a respirar. Eu já estava aqui fazendo exercício, viu, gente? Porque quando eu falei, há muitos anos atrás, descobri essa questão de aprender a respirar com a Sílvia, eu vi a diferença. E quando eu fui acometida do burnout, eu percebi o quanto isso é importante também. A oxigenação. Eu cheguei a desenvolver até alopécia, porque quando você está no esgotamento total, né, a oxigenação não vai na questão sanguínea para o cérebro, né, e aí somatiza outras doenças. Isso. Então, é muito importante a gente dar essa parada, né, Silvia? Para a gente, né? Sim. Esse olhar atento para nós, em especial nossas irmãs, as mulheres, né? As meninas, as jovens também. A gente precisa ter um olhar de cuidado
porque a gente cuida de tanta gente, por que não cuidar de nós, né? Nós temos valor, nós precisamos ter. E, Sil, como a gente pode ajudar, né, as pessoas, uma amiga que esteja assim, um filho, uma filha, né, sem ativar esse gatilho também, ou sentir invadido, porque a pessoa, quando está depressiva, ela se isola geralmente, né? Ela não quer contato, ela fica trancada num cômodo da casa, ela não quer contato com ninguém, nem com a família, né? Ela vai definhando aos poucos, né? Eu acho Como que a gente pode ajudar uma coisa essas importante, pessoas? né, Lu, é ouvir as pessoas, né? Uhum. Então, assim, tem horas que a pessoa vai querer falar, tem horas que a pessoa não vai querer falar. Então, muitas vezes a pessoa, às vezes, até não fala porque ela tem medo do julgamento do outro. Muitas vezes você vai dar lista. Não, olha, se eu fosse você, eu faria isso. Então, se você parar para pensar, uma pessoa nesse momento, ela não quer que você dê uma receita para ela. Às vezes ela quer só ser ouvida, às vezes nem ela tem essa questão de ouvir tudo que ela está sentindo. Então, ouvir as pessoas, porque a gente tem aquela coisa de você tá ouvindo, mas você já está com tantas coisas na cabeça, às vezes você já está pronta para responder, você não está nem efetivamente tendo uma comunicação, um diálogo com a pessoa, né? Sim. Não é verdade? Não acontece muito? Exatamente. Você já está pronta para responder e ela nem terminou, ela nem contou, você nem falou para ela, mas como é que você chegou nessa conclusão? Você nem entendeu o que está dentro dela. E aí ela também às vezes fala, eu pensei isso. Mas por que você pensou isso? Às vezes a pessoa também precisa de alguns questionamentos no sentido de como ela chegou em algumas ideias, o que aconteceu, até para ela falar, nossa, mas por que eu pensei isso? Então, a comunicação é importante, né? Estimular as pessoas, mesmo com essa questão depressiva, a ter algumas atitudes, você estar ali perto e procurar um especialista, né? Aí sim também, né? Buscar ajuda, uma terapia, um profissional da saúde, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, Sim, né, Silvia? Né? Para que você consiga até conversar, até tentar levar as pessoas, até ajudá-la, porque muitas vezes a família também adoece muito e não percebe toda essa dinâmica, né? Porque, como nós já fizemos tantos trabalhos de codependência, né, Lu? Muitos, Nossa. eu me lembrei agora. Né, para mostrar o quanto a gente também adoece quando a gente tem alguém na nossa família que está adoecido, que está numa situação, porque a gente vai indo para o fundo do poço, às vezes, antes da pessoa, né? Exatamente, Silvia. Então, a gente está falando de várias ferramentas, né? De você conseguir organizar algumas coisas internamente, para que você também pare, né, o que você disse, né, para que você também não tenha gatilhos. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, não tem nada a ver com você. Mas você pensa que sim. Né? Você não, já é o pensamento. Esse pensamento. Isso quer dizer aquilo. O que ela falou tem a ver com aquilo. Aí você já vai reativo. Você percebe que a gente já vai muitas vezes reativo para uma coisa que não tem nada a ver? Silvia, pela minha vivência, quem nos acompanha, eu já passei muitos momentos depois da burnout e eu pensava assim, mas isso que ela está falando não tem a ver com o meu passado. Eu acho que tem, mas não tem a ver com aquela situação. E show, né? Vai embora de uma vez da minha vida. Olhar para frente, né, Sil? E vir para o momento presente, né, Lu? Porque, assim, se eu fico nessa questão dos meus pensamentos, eu perco o momento presente, eu perco uma coisa importante. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é uma máquina maravilhosa, né? Então, se eu fico em volta nessa questão toda de ficar em alerta o tempo inteiro, como você falou, da oxigenação do nosso cérebro, eu acabo não acionando a região importante de tomada de decisões que eu preciso, que é da parte do córtex pré-frontal. Então, eu preciso ativar essa região do meu cérebro quando eu falo, eu não estou em alerta, calma, o que está acontecendo? Mas uma pessoa que está sofrendo violência doméstica, ela está em alerta 24 horas, né? Sim. Ela tem ela gatilhos. Não desliga. Ela não desliga. Não desliga, 24 horas. Né? Ela tem que... aprisionada, né? Sim, porque ela tem que, muitas vezes, antecipar. Por exemplo, o fulano vai chegar. Ele não gosta que tenha nada desarrumado. Então, ela fica em alerta, arrumando todas as coisas, para que nada acione um gatilho, para que ele fique nervoso, para que... Não é? Acontece muito isso, né? Não é, Silvia?
Pior que a tensão daqueles fios de eletricidade que tem na rua. É uma comparação chula, gente, mas é tenso mesmo, não é? E ela fica o tempo inteiro em alerta. Você imagina, você está o tempo inteiro em alerta, com um monte de gatilhos mentais, seu emocional todo ali, de alguma forma, lidando com aquela situação. Você é como se estivesse em choque. O tempo todo. O tempo todo. Como se você estivesse em alerta 24 horas. E nós não fomos feitos para ficar em alerta 24 horas. Não aguenta, né, o nosso Silvia? corpo não aguenta. Não aguenta. Ele foi feito para, eu brinco que ele foi feito para situações que ele tem que ligar, ser acionado e fazer o que precisa ser feito, e depois ele desliga. Sim. Mas uma pessoa que vive isso, ela não dorme direito. Se ela come, às vezes ela não come, ela tem uma alimentação, ela acaba não se alimentando, ou ela se alimenta demais, que aí gera ansiedade, aí vem a culpa. Olha quanta coisa a gente está falando, autoestima baixa. Sil, a dormir 3 horas por dia, isso durante meses. E cheguei a não dormir mais. Sim. Né? Porque é como se você recebesse uma mensagem do tipo, olha, não desliga, porque você precisa estar em alerta, porque se acontecer qualquer coisa, você já sabe o que fazer. E aí você fica, se acontecer isso, eu faço aquilo, se acontecer aquilo, eu faço aquilo, se de repente acontecer... Olha como você fica pensando 24 horas, e uma série de gatilhos emocionais. Sempre na defesa, né? Enfim, se sentindo culpada, né? E mesmo não tendo nenhuma relação com isso. E é importante a gente estar atento a esses sinais, não é, Silvia? Porque identificar esses gatilhos é importante, poder evitá-los é importante, é um caminho para a superação. Porque, que a Silvia colocou, né? Tudo é sujeito à mudança, nós também, e nós podemos mudar, né, Silvia, a nossa vida por algo melhor, virar a página, né? Viver com qualidade, enfim. E efetivamente, essa questão que você falou da culpa, né, tem muito a culpa e a responsabilidade, né? A gente acaba achando que a gente controla as pessoas e controla as coisas, né? Exatamente. E eu brinco com os meus pacientes, eu tenho vários pacientes, né, que eu falo que assim, você acha que você está controlando o seu marido ficar nervoso? É assim, mas ele que está controlando você, porque você é que está sendo controlada pelo comportamento dele. E aí, muitas vezes, uma mudança no seu comportamento acaba tendo uma questão no comportamento dele também. Sim. Porque é aquela coisa, né? Então, a pessoa vê que você está com medo, ela vê que você está acuada, então é o ataque, a luta e a fuga, que é uma reação de instinto animal que todos nós temos, né, Lu? É da natureza humana. Bom, Silvia, o papo está excelente. Eu acredito que muitas pessoas estão sendo alcançadas aí com esse tema tão importante. E para você que nos acompanha pela Com Brasil TV, nós ficamos por aqui. Para você que acompanha pela internet, fique conosco. Voltamos já já. Estamos de volta com a Silvia Rezende, minha grande amiga profissional. Eu não discorri acerca do currículo dela, porque senão ia tomar todo o programa e ainda faltar, porque é uma profissional muito qualificada. E eu acho mais qualificada como ser humano, não é porque eu sou amiga dela, não. Sil, para continuar aí esse papo sobre a saúde mental, como que a gente pode falar com as nossas amigas, né, que já perderam também pessoas, a questão familiar, né? A gente sabe que, independente do arranjo de família, é muito importante ter esse olhar, como nós falamos. Essas mães que já perderam filhos, né? Falando a questão do suicídio, que se culpa, que não consegue superar essa dor. Eu sei que eu já tive colegas que perderam filhos com 14 anos, então eu não consigo imaginar uma coisa dessas. Minha mãe perdeu meu irmão com 40 anos e já foi, e é difícil para ela até hoje. Como que a gente pode lidar com essas perdas, Sil? É que não existe receita para a gente lidar com luto, né? Uhum. Que é muito particular de cada pessoa. Mas uma das coisas que eu falo é buscar uma ajuda profissional para isso, né? Buscar ajuda profissional para que você elabore o luto, né? Porque, às vezes, tem situações que, assim, nós estávamos falando sobre gatilhos. Então, a sua casa tem uma série de coisas que vão lembrar a pessoa, situações que vão vir na sua mente. Olha,
Acho que esse programa eu fiz para mim também, porque até hoje a gente se questiona muito com a morte do meu pai, que foi no início da pandemia, em março de 2020, e a gente se pergunta, ele morreu no mesmo dia que ele passou mal e foi embora, né, com uma hemorragia pulmonar. Por que a gente não fez isso? Por que não levou ele em outro hospital? Por quê? E por quê? E por quê? Por que a gente não percebeu antes? Né? É uma angústia eterna, e é o que a gente falou antes do programa iniciar, né? Será que um dia a gente supera o luto? Mas você percebe essas perguntas? Tem Sim. essa questão toda. E você, alguém que teve essa questão do suicídio na família, tem muito essa pergunta, né? Tem. Por que eu não vi? A pessoa me disse. O que ela disse? Será que aquele dia que ela fez tal coisa, ela estava tentando Já me era dizer... um sinal. Já era um sinal? Já era alguma coisa? E eu não vi? Então, tem coisas que eu falo que tem perguntas que a gente não vai responder. Muitas vezes a gente vai ter mais perguntas da pergunta, né? Sil, existem grupos de autoajuda? Muitos grupos. Existem agora muitos. Porque assim, uma coisa é você trabalhar o luto, trabalhar algumas fases, e existem lutos que são lutos que têm um peso muito grande. Então, efetivamente, você procurar um especialista até em luto, por exemplo, você vê que aquele luto está prolongado, porque tem o tempo, né? Então, tem o tempo, tem as fases do luto, tem aquele momento que você está lá, que você... Até chegar na fase da aceitação, que não, aceitação não significa concordar. Porque às vezes as pessoas falam, não, aceitar é concordar. Não, aceitar não é concordar. Aceitar é aceitar que aquilo aconteceu e que muitas vezes você não tem esse poder, não tem esse controle das coisas que acontecem. Se você tivesse levado no médico, talvez efetivamente alguma coisa, sim, poderia acontecer, mas naquele momento você avaliou a situação, olha, vamos esperar um pouquinho, ele está passando mal, você não viu a urgência ou naquele momento nem parecia uma urgência. E muitas vezes quando você leva alguém de urgência no hospital, isso não significa que ela vai sobreviver. Sim, exatamente. E uma coisa que você falou aqui muito... eu estou ressignificando o que você disse há pouco. É importante ouvir quem passa por isso, né? E o que me ajudou no momento que eu tive a ideação suicida foram pessoas que me mandaram mensagem de força, de amor, de afeto. A afetividade, ela é um combustível para o ser humano, né, Silvia? Para ele continuar vivo nessas situações, para o seu desenvolvimento biológico, cognitivo, social. Isso até estudos também comprovam. Então, é muito importante o afeto, não é, Silvia? Hoje, se você parar e pensar, Lu, o amor, ele é uma coisa importante para todos nós, né? Então, em todos os segmentos da nossa vida, o amor está presente, né? E ele precisa ser regado, né? O amor é uma coisa que... Eu falo que o amor é como uma planta. Se você põe água demais, você acaba apodrecendo toda a raiz. E se você põe de menos, ela resseca. Então, amor é aquela coisa de Exatamente você colocar água na medida Acontece certa. com as plantinhas lá em casa. De você colocar na medida certa, de você colocar no lugar que tem uma iluminação adequada para aquela planta, porque cada planta tem uma particularidade. Tem plantas que você pode colocar no sol, tem plantas que você tem que colocar na sombra, tem plantas que você tem que colocar água uma vez por semana. As pessoas são assim. Tem as suas singularidades, são únicas, né? Sim, Seres únicos. E nesse sentido, essa coisa do amor também é conhecer a pessoa com quem você está vivendo, né? Porque hoje, nessa loucura que a gente vive, como você falou, essas situações também de alerta 24 horas, porque é perigoso, a rua é perigosa, aí assalto, aí isso, é aquilo. A violência urbana também. Sim, tudo contribui para que a gente, né, essa questão exaustiva do trabalho, do excesso de trabalho que a gente vive, da falta de socialização que nós tivemos com a pandemia. Sim. Eu acho que muitas coisas vão contribuindo para o nosso adoecimento, para a gente chegar nessa situação de, nossa, deixar chegar num ponto onde muitas vezes fica mais complicado voltar, né? Porque assim, vamos pensar no burnout, em algumas outras questões. Você vai percebendo que você não está bem. Sim, com certeza. É aquilo que eu falei, você está com dor de cabeça, você tem dor nas costas, você tem dor não sei o quê, você vai lá, toma um medicamento, aí você vai lá, fala uma coisa, aí precisa tirar férias. Você não para e fala, o que está acontecendo comigo?
Quantas horas eu estou trabalhando? Como é que eu estou me alimentando? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Às vezes eu falo que olhar a morte de uma pessoa, de um ente ou de alguém que a gente vê e fala, nossa, fulano morreu. A gente fala, nossa, naquele momento, nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas passa, né? Depois passa, a gente depois não passa. parece que a gente esquece, né? Esquece, mas não é quando tem uma morte. Esquece. Quando tem uma morte assim, né? A gente fica comovido, a gente fala, nossa, fulano, tão assim, podia ter vivido isso. Nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas eu falo que é uma reflexão rápida, né? Porque a gente precisaria ter uma reflexão assim do tipo, como é que eu estou colocando limites na minha vida? Né? Como é que eu estou colocando limite nas pessoas? Porque falar de violência doméstica não é falar de pôr limite no outro brigando, mas alguns limites no sentido até de o quanto o outro me atinge, né? Exatamente. E é importante a gente despertar para isso, né, Sil? E aí eu volto na questão das mulheres. A gente saiu do Agosto Lilás, tivemos, Sil, uma campanha regional, né, de conscientização nas ruas, pelos 12 municípios que compõem o Consórcio Oeste. Inclusive, esses 12 municípios, eles têm serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, trabalham a rede de atendimento, tem uma casa-abrigo regional para acolher essas mulheres quando necessário e seus filhos. E vocês vão poder acessar nas nossas redes mais informações, a rede do consórcio, falando sobre esses serviços, a rede regional que a gente tem em cada município aí do Consórcio Oeste. E a gente acaba caindo na questão da violência doméstica porque tudo começa em casa. Sim. Né? E que também somatiza na saúde mental de todos e todas, em especial as mulheres. E esses dados com relação à saúde mental das mulheres, eles vêm desde a nossa primeira menstruação até a nossa menopausa, que eu já estou chegando lá. Mas faz parte do ciclo da vida, né? E aí a gente tem que ter esse olhar mesmo. Não só a questão hormonal que pesa sobre nós mulheres, mas a questão familiar, a questão social, tudo que a gente está falando. Todas as relações que a gente às vezes não consegue enxergar, que são abusivas, a gente tem que se afastar, né? Tem que buscar um caminho, uma alternativa para que a gente possa resgatar aí uma vida sadia, não é assim? E é uma coisa importante, né, Lu? A gente precisa olhar para os filhos da violência doméstica. Eu acho que falar sobre isso é uma coisa muito importante. Fazer programas relacionados a isso. É assim, eu vejo que existem inúmeros programas, homens autores de violência, né, em vários locais. Existem... Que é importante também trabalhar, né? Sim, é o contexto todo, né? Então, assim, também para o homem ter a conscientização do que é violência, do que ele está fazendo, porque muitas vezes para a pessoa aquilo não é violência, aquilo é uma coisa que ele vem trazendo como uma herança familiar. Exato, então, pensando nessa herança familiar, que muitas vezes a gente repete, eu falo que não é só... A gente repete assim, nossa, minha mãe fazia esse negócio desse mesmo jeito, falava desse jeito, eu também falo. Quando você está lá, de repente, você também está fazendo. Então, eu acabo repetindo padrões, que para mim são familiares, que são padrões de aprendizado que eu tive. Isso fica como uma coisa natural, normal e faz parte. Efetivamente, pensando nos filhos da violência, a gente precisa trabalhar isso. Porque uma coisa é, a mulher vai lá, ela trabalha essas questões, ela tem a casa de passagem, ela tem uma série de mecanismos para trabalhar isso. Mas a gente precisa prevenir isso. E a prevenção é o caminho. Pensando nisso, a prevenção ela começa com um programa para os filhos dessas pessoas, porque a gente ouve lá, fulana morreu. E os filhos? Para onde? Às vezes eu me pergunto, para onde vai esse filho? Sim. Com quem ele vai ficar? O que ele vivenciou não vai ser um gatilho emocional para ele. Ele viu o pai lá ir para cima da mãe, esfaquear a mãe ou fazer determinada coisa. Como ele vai lidar com isso? Como isso vai impactar na saúde mental dele? Como ele não vai reproduzir um comportamento que, para ele vivenciou uma vida inteira? Como vai ser quando ele estiver num lugar onde alguém vai ser violento?
Que gatilho vai trazer emocionalmente para ele? Então, eu acho que precisa ter um cuidado com isso, porque isso é prevenção. Sim. Isso é ajudá-lo para que a gente não comece a ter lar disfuncional. Porque você que está nessa caminhada há tantos anos, você já deve ter ouvido inúmeras histórias. E aí, meu pai... Aí, como é que é? Meu marido, meu pai é alcoólatra, batia na minha mãe... aí a gente tinha que sair de... Não sei, você melhor que eu. Melhor que eu pode contar histórias do tipo, a gente tinha que sair de casa correndo, porque meu pai ia chegar, ou porque meu pai ia chegar, chegou e aí a gente brigava, minha mãe saía correndo, a gente não comia, a gente não sei o quê. E agora? Agora você casou com uma pessoa que faz o quê com você? Eu casei com uma pessoa que me controla, eu casei com uma pessoa que se eu de repente não fizer o que ela quer, ela fica brava. Não é o mesmo tipo de comportamento? Exato, sim. Não é um padrão de comportamento que você não consegue quebrar, né? Que um ciclo, né? Sim, que vai se reproduzindo. E eu falo que é uma herança que, pelo amor de Deus, é melhor a gente não ter na nossa vida. Tem heranças que são maravilhosas, cabelo bonito, olho maravilhoso, né? Dinheiro, mas tem herança que a gente fala, por favor, essa herança eu não quero. Me tira do inventário. Me tira do inventário. Você, como advogada, usou a melhor expressão. Olha, esse daí pode... Não quero essa parte. Sai fora. Sai fora. Quando você fizer o inventário, essa parte eu não quero. Então, eu acho que precisa, né? Tem muitos mecanismos, né? A CIOeste criou uma série de questões para as mulheres, né? E eu tenho certeza que é uma coisa importante criar um mecanismo assim, né? Como é que vai ser essa criança? Como é que ela vai lidar com tudo isso? E ela vai crescer. Então, eu até outro dia pensei em ver, como é fazer uma pesquisa. Como ficou esses filhos dessas mulheres que aconteceu isso? Qual foi o destino deles? O que eles fazem hoje da vida? Eu não sei se a gente tem tempo, mas... A gente está com um minutinho só. Mas tem um ator americano que ele contou isso, né? Num vídeo muito interessante, posso até passar depois para você, né? Que fala que o pai dele era uma pessoa muito violenta, batia na mãe, ele sempre falava para a mãe dele, mãe, vamos sair disso, e ela não queria. Né? Até que um dia chegou num ponto que efetivamente ele teve que ir embora. Aí ele cresceu, ele é um grande artista e ele se viu brigando com a filha. Ele se viu viciado em sexo. Ele viu que ele estava fazendo exatamente o que o pai dele tinha feito. Ele brigava com a filha dele do mesmo jeito que o pai dele brigava. E ele estava estragando o casamento dele do mesmo jeito que ele viveu. E ele não queria, porque a gente não quer repetir a história. Mas às vezes a gente não sabe que está fazendo a mesma coisa, caminhando para o mesmo lugar. Então, pensar nos gatilhos, pensar na saúde mental, pensar nessa questão de trabalhar a ansiedade, isso tudo, é a coisa mais importante que a gente tem, porque isso é que vai salvar a nossa sociedade. E isso que vai trazer a consciência de um planeta melhor, de uma vida melhor, Lu. Obrigada, Sil. A vocês que nos acompanharam por esse programa, a gente deixa aí essa mensagem, esse registro, no Dia da Independência do Brasil, se liberte, busque ajuda, você merece uma vida melhor, mulheres, homens, sociedade, por uma cultura de paz. Obrigada, Silviana. Eu que agradeço. Até o próximo.